Olá pessoal, tudo bem? Iniciaremos hoje a nossa unidade número 14. Iremos falar sobre funções lógicas e circuitos lógicos. Então, na última aula vocês viram que a gente tem as portas lógicas e com elas a gente é capaz de fazer algumas funções automatizadas. Já é o princípio de uma automação, né? De acordo com as entradas você tem uma função de saída e quando você tem um acúmulo de portas lógicas você faz um circuito lógico, certo? Que é uma união de diversas portas que vai ter, de acordo com as entradas, você vai ter as saídas, certo? Porque assim como as portas lógicas elas têm as saídas, uma porta lógica também pode funcionar como uma entrada. Então você começa a ter um circuito lógico. E o que acontece? A gente percebe que os nossos componentes eletrônicos eles têm um tamanho considerável, um tamanho razoável. Então se você pensar no seu celular, provavelmente você não tem um resistor do tamanho que ele é, um capacitor do tamanho que ele é, enfim, entre outros componentes. Então, a tecnologia ela precisou reduzir o tamanho dela para que os componentes, os dispositivos elétricos e eletrônicos também diminuíssem de tamanho. E isso gerou uma redução de custo e uma consequente diminuição, né, no tamanho dos circuitos. Então, foram desenvolvidos alguns circuitos contendo diversos componentes no interior dele, em dispositivos eletrônicos, que fossem possíveis de serem encapsulados em um envoltório, certo? Capaz de desenvolver algumas funções lógicas dessa forma, certo? A partir daí, a gente teve os chamados circuitos integrados, ou CIs, que é um dos assuntos que a gente vai conversar aqui hoje. O que é um CI, um circuito integrado? Se você abrir alguma placa, se você abrir aquela caixinha do pisca-pisca, você vai ver que tem um chipzinho pequenininho lá, que faz aquelas funções diferentes. Quando você aperta o botão, acontece uma piscada mais rápida, uma piscada mais lenta, ou ele toca de acordo com a música, enfim. Todos esses efeitos, quem faz são os CIs, porque dentro dele a gente tem diversos componentes, transistor, diodo, resistor, que eles são capazes de fazerem essas funções que a gente tem nos dispositivos. Então, basicamente, a disposição dele, eu fiz uma vista lateral e uma vista frontal aqui de um CI. Ele é basicamente assim, ele é uma plaquinha, normalmente preta, um envoltório que tem algumas perninhas, né, que é onde você solda na sua placa ou no circuito que você tiver. E aqui é você olhando ele pela parte de baixo. Aqui a gente tem a representação de cada uma das pernas. Esse aqui é um de 14, certo? A gente consegue ver 7 quando a gente olha lateral. E ele é mais ou menos dessa forma, certo? Então, de acordo com o encapsulamento dele, a forma com que ele é encapsulado, a gente tem os tipos de CI, certo? A gente tem o DIP, que significa Dual Inline Package, né? Que é um pacote com duas linhas retas. Ele normalmente é de 24 pinos, certo? Mas você pode ter alguns DIPs de alguma outra pinagem, a quantidade de pinos. Tem o de envoltório de cerâmica flexível de 14 pinos, que ele, por ser de cerâmica, ele é resistente à umidade, então ele é bom quando você tem alguma aplicação um pouco mais agressiva, certo? E você também tem o Mount Surface, que significa envoltório montado sobre a superfície, que ele não tem essas perninhas aqui aparentes. O que acontece? Ele tem os trilhos, certo? Só que você solda ele direto na placa, então ele não fica saltado, ele fica mais rente à placa ali. Esse tipo ele é até utilizado em linhas de produção automatizada, com que as máquinas fazem a soldagem, porque fica mais fácil, fica mais assertivo o processo ali que eles têm. Então a gente tem dois tipos de famílias de CIs basicamente. A gente tem os CIs bipolares, que são os que são construídos com transistores PNP e NPN, que são os que eu tinha reexplicado na aula de transistores, e tem os CIs unipolares, que são alguns tipos de CI que eles são utilizados com FET, que é um transistor que apenas tem uma polaridade, ele não tem dois tipos de polos, ele só tem um, certo? Que são os chamados MOSFETs, que são os transistores de efeito de campo. Lá no material vocês vão ter algumas expressões que a gente utiliza para CIs, eu não vou entrar nelas aqui, eu não vou adentrar, mas vocês podem estudar as expressões que a gente tem lá no material, certo?
Então, a gente tem duas famílias lógicas principais, certo? A gente tem a família TTL, que significa Transistor, Transistor Logic, que é lógica transistor, transistor. Por quê? Porque ela é composta de transistores bipolares. Então, vocês imaginam, nesse circuitinho, nessa plaquinha, tem diversos transistores bipolares fazendo a amplificação de corrente, fazendo controle, enfim. Tudo isso em um único envoltório, certo? Bem pequenininho. Então são diversos transistores bipolares, entre outros, certo? Ela foi criada pela Texas Instruments, só que algumas outras empresas utilizaram essa tecnologia para desenvolver os seus próprios CIs, certo? E tem os de tecnologia MOS também, que é Metal Oxide Semiconductor, que é semicondutor de óxido de metal, que eles são construídos dessa forma, certo? Que são os MOSFETs, que são os de transistores unipolares que a gente tinha falado agora há pouco, certo? Então, esses dois, o TTL e o MOS, eles são os mais usados, certo? Então, eles são empregados em uma grande quantidade de equipamentos digitais e também nos computadores e periféricos. Se vocês verem lá placas-mãe, placas de vídeo, vocês vão ver diversos CIs dessa forma, realizando aquelas tarefas que a gente tem, certo? Na lógica TTL, né, a tensão de alimentação ela se restringe a 5 volts contínuos, certo? Então ele tem uma faixa correspondente de níveis lógicos de 0 e 1, certo? Então ele trabalha naquela lógica digital. E uma característica é que a velocidade de processamento dos TTL são superiores ao dos MOS, certo? Por outro lado, né, o MOS ele é utilizado por transistor unipolar do tipo MOSFET, certo? Ele tem uma grande vantagem que ele é simples, né? Ele tem um baixo custo de fabricação e ele também é pequeno e ele consome pouca potência, certo? Como ele é bem pequenininho, ele utiliza aproximadamente 50 vezes menos espaço do que um TTL. Então ele é bem rentável quando você precisa de uma otimização de espaço ali no layout da sua placa, certo? E o MOS ele também não utiliza resistores na construção dele, certo? Então, a compatibilidade deles, o que a gente pode fazer é que, de acordo com a capacidade de operação na saída ou na entrada, eles não são compatíveis. Então, de um fabricante para o outro, eles podem mudar. Nos TTLs, você tem uma compatibilidade maior, certo? Mas quando você tem que fazer uma junção ali dos dois, você precisa ver a compatibilidade de um para o outro nos datasheets dos componentes. Então, pessoal, isso é o que a gente tinha para falar. Muito obrigado e até a próxima aula.